Agora sim. Sempre bom ver casa lotada. Maravilhoso. Hoje, nós recebemos aqui um dos nomes mais importantes da cultura nacional. Uma referência humana e profissional, o artista Ney Matogrosso. Essa parceria do Ney Matogrosso com o Senac, ela teve início em 2010. Ela parte do desejo do artista de manter todos os seus figurinos em um espaço que preservasse a memória da sua brilhante trajetória nas últimas décadas e que se configurasse como uma fonte viva de pesquisa. Ao todo, foram confiadas à Modateca do Centro Universitário Senac 220 peças, que, restauradas com maestria, compõem o espaço Ney Matogrosso. O Senac é a primeira instituição do país a ter o privilégio de abrigar um acervo dessa importância, o que é motivo de muito orgulho para todos nós. As comemorações começam hoje com a inauguração do Espaço Ney Matogrosso e com a exposição Cápsula do Tempo, na biblioteca aqui do campus Santo Amaro. Essa exposição ela será itinerante por todas as bibliotecas do Senac. Uma notícia que nós já temos aqui é que um dos figurinos que compõe essa mostra, assinado pelo estilista Marquito, já está em processo de empréstimo para exposição no Museu Reina Sofia da Espanha, onde deverá ficar exposto entre 25 de outubro e 11 de março de 2013. Amanhã e sábado acontecerá o show Beijo Bandido para os alunos desse campus, que serão as comemorações pela inauguração do espaço que leva o nome deste maravilhoso artista. Na palestra de hoje, com o Ney Matogrosso, acompanhado pelo Milton Cunha, que é o curador da exposição, e dos nossos professores pesquisadores, José Luiz de Andrade, Fernando Estima, Estima! Nós teremos a oportunidade de conhecer detalhes dos bastidores deste magnífico processo. Está explicado porque o Estima trouxe a gente. Por presenciar este momento tão especial. Ele é o Hang Luz, né? Nós agradecemos a todas as equipes e profissionais envolvidos na organização desses eventos do Centro Universitário Senac. Desejamos que todos aproveitem a palestra e prestigiem este novo e importante espaço de pesquisa do Centro Universitário. Eu passo agora para Madu e convido ao palco Ney Matogrosso. Nessa ponta aqui está o maravilhoso Milton Cunha, curador da exposição. Boa noite. Estamos aproveitando aqui, né, nós, como professores, nunca tivemos um público tão grande. Vamos aproveitar esse momento também. Antes de mais nada, eu queria agradecer para nós, né, que acompanhamos o processo, que estamos vivendo essa experiência de receber esse material para pesquisa, para estudo, a generosidade do Ney, a gente tem imensamente que agradecer isso e poder contar com ele aqui hoje para conversar um pouco com a gente, contar um pouco a história, né, que está associada a esses figurinos. Então, nós vamos fazer uma coisa bem informal, né, contando um pouco, tentando associar um pouco, né, a história do Brasil, da cultura brasileira, com esses figurinos e com a trajetória aqui do Ney. Tá? Vocês me enxergarem. Ney, eu queria aproveitar o tema da exposição, que é a cápsula do tempo. A moda, a roupa,
né? Essa palavra, né, que em alemão define tão bem, que é o Zeitgeist, né? As roupas têm o espírito do tempo. A gente, quando olha uma fotografia antiga, né, a gente consegue pensar, identificar que tempo é aquele pela roupa que as pessoas estão usando, né? Eu queria saber, e eu vejo nessa exposição duas coisas, né? Esse tempo linear, cronológico, né, que acompanha a sua trajetória, que acompanha a cultura brasileira, e também o seu tempo, né, tão bem definido pelo Milton, nesses 3 temas, né, das 3 cápsulas. Então, eu queria que você falasse um pouco da trajetória mesmo, sua associada a esses figurinos, ao tempo do Brasil e ao seu tempo. É muito para mim falar disso, porque eu nunca fiz pensando em nada. Eu nunca fiz pensando que isso pudesse um dia ser o que é, o que está sendo. Eu ia tirando do meu inconsciente uma imagem para colocar no momento necessário, né? Eu observo que ele era muito agressivo inicialmente, mas eu precisava ser, porque se eu não fosse, seriam comigo, né? E com o passar do tempo, essa questão desapareceu e hoje em dia é outra coisa, né? Destaco a nudez presente, assim, porque eu sou descendente de índio, eu me sinto índio, eu gostava dessa coisa de ficar sem roupa, de estar num palco com liberdade, não ter calça, sabe? Então, não tinha nenhuma consciência disso que você me perguntou, né? Era uma coisa que eu ia fazendo intuitivamente, né? E aí, quando você olha esse conjunto hoje, né, você percebe de alguma forma essas mudanças? Eu imagino que tem algumas rupturas que são bastante presentes, né? Quer dizer, você vinha de uns figurinos que eram mais fantasiosos, né? A ruptura maior é interna, exato. E aí você passa para essa nova fase usando, né, o clássico masculino, né, o paletó. Mas também como um figurino, né? Em nenhum momento eu estava civil, né? Aquele terno era um figurino adequado ao repertório que eu estava cantando naquele momento, que eram os clássicos da música brasileira, pela primeira vez, né? Depois disso eu já fiz outras vezes, mas aquela era a primeira vez. Eu queria que aquela roupa fosse a roupa para cantar aquilo. Eu quero falar do tempo no Ney. O Ney não tem tempo através de suas roupas, né? A principal característica do figurino do Ney é ele romper o espaço-tempo, né? Então ele pode vir tanto de Homem das Cavernas, ele pode vir... Notem, quando ele diz que usar paletó branco, normal, entre aspas, é tão figurino quanto está de índio, Mato Grosso, ele está dando uma detonada bacanérrima nessa questão de alguns acharem que só é a indumentária, só é o figurino quando estamos no terreno do brilhoso, da fantasia. Ele diz, não, o paletó branco liso do pescador de pérolas é tão figurino quanto as minhas penas. Então ele é um grande questionador desse conceito comportado, né? E ele vai trazer para a cena, vai viver isto. Tem também uma outra coisa sobre o tempo, que é inconsciente no meio, mas que ele vai, antes de todo mundo, cantar a pedra da ecologia. Quando todo mundo buscava no figurino o nylon, o acetato, o Ney aparece de corda, macramê, dizendo que era chique ser selvagem. E era um discurso tão antecipado, esse discurso só entraria na moda nos anos 80, e ele já em 72 estava antecipando no figurino dele a onda ecológica. Enquanto estavam derrubando a Transamazônica, derrubando a floresta, ele no palco dizia, respeitem a árvore, né? Então tem uma coisa inconsciente do artista de misturar o tempo. Cronos, o cronológico, sucumbe
as aparições de Ney nesses 40 e tantos anos de cena. Né? Quando ele explica o trabalho dele, ele é tão onírico que ele diz assim: estamos no palácio da Síria, mas há um tronco do Quarup dentro do palácio da Síria. Como assim, Ney? Como assim, Ney? Então ele mistura os tempos. Bem, posso interferir? Então, porque ao longo de tudo isso, eu tive a oportunidade de ver Ney Matogrosso começando com Secos e Molhados. Não sei se vai ficar muito saudosista lembrar tudo isso, mas enfim, eu gostaria que você, acho que até complementando um pouco a pergunta da professora Madu, o seguinte: ninguém aqui deve estar lembrando de muita coisa interessante. Dizer Croquetes, Mutantes, Chacrinha, certo? E você esteve presente em tudo isso, certo? Trapalhões fazendo muita sátira ao teu lado, cantando, sangue latino. Então, contar um pouquinho disso, para eles começarem a entender como era essa irreverência maravilhosa, essa contemporaneidade que nos anos 70, certo, é descrito como uma possível inovação, e que as pessoas hoje olham e falam, nossa, e né, se dizem... Olha, eu acho que hoje em dia não seria permitido me apresentar na televisão com algumas roupas que eu usei. A gente concorda que sim. Seria muito difícil. Então, agora, eu também nunca me preocupei com essa questão. Eu fazia as minhas coisas, independente se podia ou não podia, se iam aceitar ou não iam aceitar. Eu sempre dependi dessa opinião, porque eu queria ter liberdade de expressão. Né? Na verdade, esse é o centro do assunto. Né? Eu queria exercitar a minha liberdade de expressão num país onde você não podia ter expressão própria. Né? Você tinha que se submeter e fazer assim com a cabecinha. Eu acho que tem uma questão, Ney, que a gente está com um grupo grande de alunos, né? Eu acho que tem essa questão de uma ponte da gente que é mais velho com eles, inclusive desse momento histórico, né? Que é a ditadura militar, e você com essa tua ousadia trazendo criatividade num momento tão difícil do Brasil, usando o teu corpo e usando a maquiagem para mostrar uma série de coisas. Como foi a censura na tua vida, naquele momento? Olha, a censura na vida de todo mundo, né? Porque ela era uma chatice. Nada podia recebia muito recado, sabe? Que eu não me excedesse, eu estava me excedendo. E quanto mais me dizia para não me exceder, ele que eu me excedia mesmo. Porque era isso, se tratava disso. Eu não estava ali brincando sabe, aquilo dali para mim era verdadeiro. Eu almejei que a esquerda me compreendesse, me apoiasse, mas fui rejeitado pela esquerda tanto quanto pela direita. Não entenderam ambos, e eu achei que a esquerda ainda foi mais radicalmente contra. Né? Eu achava que me entenderiam, porque eu estava tentando exatamente balançar aquele coreto ali. Né? Da minha maneira. Eu não pegava em armas, né? Eu não era um guerrilheiro, mas eu tentava, da minha maneira, colocar naquele universo que era restritíssimo, né? Um espírito livre, um ser humano com liberdade em todos os sentidos. Né? Respondi o que você perguntou, não, né? Por outro lado, se os generais da ditadura te achavam com excessos, as donas de casa, para nossa surpresa, te elegeram o gostoso da parada. Então, foi uma reviravolta, né? Porque aí as mães de família te pegaram e disseram, não, deixa o cara que o cara é massa. Isso aí foi uma subversão bem sucedida, né? Porque eu tenho consciência disso, que eu sempre fui subversivo, assim, transgressor É porque eu acho o seguinte com relação a isso, também para não achar que eu sou um palhaço que fica transgredindo sem nexo, né? Eu acho o seguinte, eu estou aqui, né, nesse corpo, de passagem por aqui, né?